Bom dia, bom dia. Como é bom encontrar você aqui a cada madrugada para nós reconsagrarmos nossa vida a Deus, pedir a Ele a regeneração necessária para as batalhas do dia. Nós temos dito aqui para a nação da madrugada que cristianismo é mais do que um comportamento ético, moral, de fazer certo porque é certo ou deixar de fazer errado porque é errado, embora esteja envolvido. Cristianismo é Deus mudando a vontade do ser humano e regenerando, fazendo novo. O propósito da busca da vida no Espírito tem algumas ênfases importantes em nossa caminhada. Se tornar um cristão mais profundo e estável, que anseia a vinda de Cristo, se prepara para ela. Um cristão produtivo em sua igreja local, no corpo de Cristo, seja qual for a função que ele ocupe como líder ou como membro de igreja, numa estrutura eclesiástica que nós temos. Sendo esse cristão estável, profundo, uma bênção na comunidade de crentes, ele vai para a missão, buscar pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo. Trabalha diuturnamente, colocando o reino de Deus em primeiro lugar. E é isso que nós fazemos aqui todos os dias. Centralizamos a pessoa de Jesus através da busca do batismo diário do Espírito, com o anseio da chuva serôdia, sobre a égide, tutela, bênção do gestor do universo, Deus o Pai. A Trindade trabalhando de forma profícua pela salvação do ser humano. Extraordinário entender esse processo de salvação, né? Você vai abrir a sua Bíblia e vai ler comigo um texto que está em Salmos 42, verso 1, que diz assim, Ellen White comentando esse texto, ela diz assim, ó precioso Salvador, anseio por tua salvação. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmo 42, verso 1. Em seguida ela vai dizer assim, anseio por uma visão mais clara de Jesus. Extraordinário, né? Minha alma suspira pela tua presença. Davi falando da saudade que ele tinha de ir ao templo, multidão em festa, adorar a Deus junto com as pessoas, quando ele estava a esse lado do templo por conta de perseguições e uma série de outras coisas. Quando eu me deparei com esse texto, já o li várias vezes, já preguei sobre isso, eu me deparei com um videozinho muito rápido, confesso que me impactou a maneira como esse rapaz que está pregando aborda a nossa vida, no seu começo e no seu final, sobre a existência de Deus e como dependemos dele. Quero compartilhar com você esse vídeo para começarmos a nossa sala refletindo exatamente sobre essa compreensão maior sobre Deus. Extraordinário. É um vídeo bem curtinho, mas muito significativo. Vamos olhar. How do you pronounce YHWH when there is no vowels? To say it correctly, you don't use your tongue and you can't close your lips. So his name imitates the natural act of breathing as you inhale and exhale. So this is how YHWH sounds like.
Can you imagine the first word you have ever spoken when you came out of your mother's womb was the personal name of God? And the last word you ever speak in this life, the last breath you will take on your deathbed, will be the name of God. You will leave this earth when His name no longer fills your lungs. Imagine when you are sad and you sigh heavily, you are calling out His name. When your heart is broken and you don't know what else to say, and all you can do is to sob in tears and gasp for breaths, you are calling out His name. Extraordinário, não? Extraordinário. Extraordinário. Yahweh. Yahweh. Uma questão de respirar. A primeira palavra que você fala na sua vida é Deus. E a última palavra que você fala na sua vida é Deus. Profunda aplicação. Como uma corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira pela tua presença. Yahweh. Yahweh. O nome de Deus. Que seu dia seja um Yahweh constante. Vamos orar. Eterno e bondoso Deus, Yahweh, toma conta desse lugar, da nossa mente, do nosso coração. E como Ellen White disse, escrevendo, nos dá uma compreensão melhor de Jesus. É o nosso centro, Ele é o nosso eixo, é o nosso exemplo, nosso substituto, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso mediador no santuário, a quem aguardamos ansiosamente. Grande Deus, nos abençoa nessa reunião. Querido Jesus Cristo, perdoa nossas transgressões, nossos pecados. E cubra-nos com tua justiça, com os teus méritos, para que sejamos aceitos diante de Deus. Batiza-nos com o teu Espírito e com fogo, como o Senhor prometeu. E amado Espírito Santo, por favor, trabalha nessa reunião. Toma essa reunião em tuas mãos, assume o controle dela. Nós planejamos tudo aqui, planejamos tudo, conversamos contigo, diariamente conversamos contigo sobre quais são as pretensões que nós temos aqui. E na hora de executar não queremos ter a pretensão de atrapalhar o fluxo. Então, como todo dia fazemos isso, toma essa reunião em tuas mãos e faz dela como o Senhor desejar para a construção de homens e mulheres mais semelhantes a Jesus. E é no precioso nome dele que pedimos. Amém, amém e amém. Todo culto deveria ter um hino invocando o nome do Espírito Santo e colocando aquela reunião na mão do líder. Ele é o líder do movimento cristão, do cristianismo hoje, da igreja adventista. Ele é o líder. Todo culto deveria ser colocado à disposição dele para ele liderar. Bom, deixa eu chamar aqui nosso orador de hoje, pastor Williams Costa Júnior, conhecido de uma grande maioria de nós, não de todos nós, né? Bom dia, meu pastor, tudo bem? Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui de volta. E eu estou vendo pelas imagens de quem está aqui, de que está frio aí, né? Alguns lugares do país está bem frio aqui, pastor. Uma frente fria que chegou e o pessoal está de gorrinho, muitos agasalhados para poder adorar. Aqui já esteve mais quente, mas agora tá meio friozinho também. Começando a ficar mais frio, né? O E senhor, assim a vida vai girando com as diferentes estações, né?
os desafios do aumento de temperatura, diminuição de temperatura, né, pastor? Como o clima está mudando no mundo inteiro. Exato. Mas Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, e a gente tem o privilégio de viver na presença do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor, eu quero agradecer aqui publicamente pela sua presença. Eu sei que a agenda do senhor é uma loucura, né? E ajustar mesmo na madrugada. O horário do senhor, qual é o fuso aí, pastor? Tá bom. Qual é o fuso do senhor aqui com relação ao Brasil? Por enquanto é 1 hora. Uma hora a mais ou a menos? É 1 hora menos. 1 hora a menos. Então é mais Quando desafiador. O senhor já acordou mais cedo que a gente para estar aqui hoje. Isso. Eu coloquei o relógio para despertar às 3h40, mas sabe como é, né? Você põe para despertar, mas acordei 1h30, aí depois acordei 2h35, aí depois, quando foi 3h30, eu digo, deixa eu desligar o despertador para não acordar a Sonete. E estamos aqui. Daqui a pouco, logo depois da mensagem, nós vamos ter o privilégio de conhecer um pouco da história do pastor Williams. Ele não vai poder dar um testemunho como a gente usualmente faz aqui. Ele tem atividades logo depois no escritório, mas nós vamos conhecer um pouco da história dele. O testemunho hoje vai ser do pastor Williams, tá bom? Pastor, eu vou orar pelo senhor. Tem um videozinho curto sobre Ezequiel 37, que introduz todas as vezes as mensagens aqui na sala, e logo Uhum. depois o senhor estará aqui diante do nosso grupo para poder trazer a palavra do Senhor para nós. Amém. Vamos orar então. Eterno e bondoso Deus, nós agradecemos pela vida e ministério do pastor Williams. Ele hoje foi separado pelo Espírito Santo para estar aqui conosco. Utiliza-o mais uma vez, amado Espírito Santo, dando poder de convencimento às palavras do pastor Williams, ao ponto delas chegarem como setas em nossos lugares mais sensíveis, que ainda precisam ser ajustados à semelhança de Jesus. Amém. E que o momento do estudo da palavra seja uma bênção para todos nós, por Jesus. Amém. Amém. Você que está entrando aí agora na sala, entrou no YouTube, está aí zapeando no seu YouTube, daqui a pouco apareceu Sala 57, um movimento adventista que busca o Espírito de Deus para centralizar a pessoa de Cristo. Seja bem-vindo à nossa reunião. Nós vamos rodar um vídeo que tem a ideia do propósito, do porquê a Sala 57 existe, que é exatamente essa busca. E o vídeo diz assim, ó, e o Espírito de Deus entrou neles e eles viveram. Esse é o propósito. Veio sobre mim a mão do Senhor. E me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Ok, meus queridos. Eu pensei e orei muito sobre o que falar nessa manhã para vocês. E depois de uma reflexão grande, eu senti no meu coração que deveria falar para vocês sobre as 3 mensagens angélicas. Você vai dizer, mas isso aí eu já sei, eu já conheço. Mas sabe, eu acho que a gente ainda fala pouco sobre as 3 mensagens angélicas. A gente sabe que está na Bíblia, a gente sabe que
que, que nós somos um povo das mensagens angélicas, mas as mensagens angélicas mesmo, a gente não mergulha nelas, a gente não incorpora, a gente não pensa muito nelas. Então, nessa manhã, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus em Apocalipse 14, versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6. Vamos à palavra e vamos pedir que o Espírito abra a nossa mente, o nosso coração para entender essa mensagem maravilhosa da palavra de Deus. Diz assim: Então eu vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar a todos os que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do juízo final, do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E um segundo anjo seguiu dizendo: Caiu a grande Babilônia que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. E um terceiro anjo seguiu dizendo em alta voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa, e na sua mão também beberá, ou na sua mão também beberá do vinho do furor de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. O coração das mensagens angélicas é que Deus é o centro de tudo. Deus é a razão de tudo. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor, Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso Redentor. E para a gente se lembrar dele regularmente, foi criado o sábado. O sábado é a lembrança do nosso Criador. E quando a gente se lembra de Deus, a gente consolida na nossa mente e no nosso coração, e também para aqueles que estão ao nosso redor, que a primeira mensagem angélica é uma realidade, porque os adoradores do sábado, eles vivem para lembrar que Deus é o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Que coisa maravilhosa! Nós temos o privilégio de fazer parte dessa proclamação da mensagem evangélica a toda nação, tribo, língua e povo. É uma maravilha que nós podemos viver para testificar o plano de salvação. Hoje, quando você sair para as suas atividades, você vai ser uma testemunha. Já pensou que é isso? Você vai iluminar o lugar onde você está, porque você é uma criação de Deus, porque Deus está em você, porque o Espírito Santo ilumina você, porque Jesus vai estar ao seu lado. A primeira mensagem angélica diz assim: temam e glorifiquem e adorem a Deus. Por quê? Porque Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Se alguma coisa existe nesse mundo, é porque Deus criou. Se você está vivo aí, é porque você é resultado da criação de Deus. Você não é obra do acaso, não. Por mais que o mundo tente massificar você, transformar você num número, numa fatia de mercado, eu garanto pela palavra de Deus que você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado por Deus. Tem muita gente que tenta colocar você para baixo, humilhar você, desprestigiar você, desrespeitar você, agredir, abusar você. Mas toda vez que você se sentir humilhado, rebaixado, você se lembre que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você é um príncipe, você é uma princesa, você é um filho do Rei do Universo. E é por causa disso que a nossa vida deve ser para viver, para honrar e para reconhecer a soberania desse Deus maravilhoso. Olha que privilégio que a gente tem. Mas a segunda mensagem angélica, ela faz um alerta. Sabe de uma coisa? Babilônia caiu. Babilônia, figurativamente, é sinônimo de confusão. No hebraico e no aramaico, ela vem de Babel. É aquele lugar onde eles tentaram fazer um lugar especial, único, que todo mundo iria viver junto.
eles estariam em segurança, seria a concentração de poder, seria a concentração dos interesses humanos. Essa é a origem de Babel. E de Babel veio Babilônia. Mas quando eles começaram a pensar isso, logo depois do dilúvio, Deus veio e tocou naquela obra, e aquela torre nunca foi terminada. As pessoas foram dispersas, e aí as línguas foram criadas, criando mais dificuldade de haver esse ajuntamento. A cidade de Babilônia é uma cidade muito antiga, vários reinos passaram por lá. Os assírios dominaram, estiveram por lá. Mas finalmente Nabucodonosor transformou Babilônia numa glória e levou cativo o povo de Deus que havia esquecido de adorá-lo. Esse povo idólatra, mesmo sendo povo de Deus, não ligou para as advertências, não ligou para a palavra dos profetas, e eles foram levados cativos para a Babilônia e ali ficaram durante 70 anos. Babilônia era um lugar de adoração politeísta. Babilônia tinha vários deuses, ela tinha vários templos, havia várias tendências, não havia consistência de um único Deus. Você acha que você deve adorar esse? Vai para lá. Você deve adorar aquele? Vai para lá. Era a adoração a Deus, ela dependia de gosto pessoal, ela dependia de tendência, ela dependia de moda. Mas nós temos o privilégio de viver para adorar e glorificar a Deus, o Deus criador do universo. Ele é o nosso mantenedor, é aquele que veio para esse mundo para nos salvar e promete redimir para vivermos eternamente com Ele. Nós servimos a um Deus. Não existe diversidade de Deus, existe um Deus. Quando você sair para as suas atividades hoje, eu quero que você guarde no coração que você é um representante do Rei do Universo. Eu já tive a oportunidade de me encontrar com vários reis, presidentes, governadores, primeiros ministros, e é sempre um protocolo entrar em contato com essas pessoas. Existe muita gente que prepara a gente, que leva a gente a lugares, que faz a gente esperar, até que finalmente, quando entra aquela autoridade, todos se levantam, todos reverenciam, todos prestam adoração, muitas vezes. E eu fico, às vezes, pensando que para a gente entrar na presença do Rei do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, a gente só precisa viver uma vida de oração. Só precisa viver uma vida de comunhão. Essa mensagem, meus queridos amigos, de que Babilônia caiu, ela pega tudo o que existe hoje. Existe muita ilusão quanto ao futuro, e por causa do futuro a gente cria sonhos que vão terminar não se transformando em realidade, porque se os seus sonhos estão enraizados em Babilônia, eu lhe garanto, pela proclamação da segunda mensagem angélica, que vai cair. E se não caiu, já devia ter caído, porque o reino de Deus não tem fundamento em Babilônia. A terceira mensagem angélica fala de adoração à besta. E nessa adoração à besta existe um desvio da adoração do verdadeiro Deus. A essência, meus queridos amigos, é que nós vivemos para adorar e para louvar a Deus. Não esqueça isso. Você não vive só para você, você não vive só para a sua família, você não vive só para a sua comunidade, para os seus amigos, você não vive não só para a sua igreja. Nós vivemos para adorar e para louvar a Deus. E é por isso que a gente guarda o sábado. É por isso que a gente tem essa atividade enraizada no nome. Nós somos adventistas do sétimo dia. Pessoas que acreditam que muito em breve Jesus virá nas nuvens dos céus, mas enquanto ele não vem, a gente a cada sábado se reúne para louvar, para adorar, para honrar e para glorificar o nosso Deus Criador. Essa é uma verdade fundamental que a gente não pode esquecer, é uma verdade bíblica, é uma verdade para os tempos do fim, porque nesse mundo de pluralismo e ideias diversas,
Você pode guardar qualquer dia, você pode fazer o que quiser, você é livre, você pode experimentar de tudo. Quando o plano de Deus para a gente é que existe algo específico, algo determinado, algo claro na palavra, que às vezes a gente tem a tentação de não seguir só por curiosidade. Mas, meus queridos amigos, nós vivemos para louvar e adorar a Deus. E eu gosto de lembrar que essa é a razão da existência do sábado. Vamos lá. Quando a Terra gira em torno de si mesma, durante 24 horas, como é que a gente chama isso? Como é que a gente chama isso? Chama dia. Agora, quando a Lua gira em torno da Terra durante um período de tempo, como é que a gente chama esse período de tempo? Como é que a gente chama? Mês. E quando a Terra gira em torno do Sol, como é que a gente chama esse período de tempo que a Terra gira e gira em torno de si mesma e em torno do Sol? Como chama isso? Ano. Mas e o sábado? O sábado foi uma criação de Deus depois da semana da criação. Quando ele acabou em 6 dias de formar tudo que existe no mundo, inclusive o ser humano, ele decidiu que nesse dia ele iria abençoar, descansar e santificar. O sábado é uma criação de Deus. Nós estamos no meio da semana. Vai vir mais um dia, vai vir mais outro dia, e daí vai vir o sábado. E eu peço a Deus que você desfrute esse tempo criado por Deus para você e para mim. Jesus confirmou que o sábado foi feito por causa do ser humano. A razão pela qual nós existimos é para lembrar que Deus é o nosso Criador. E o sábado vai permanecer. Isaías 63, 23 diz que de um sábado a outro, de uma lua nova a outra, vem todo mundo celebrar. Vai ser uma festa. Nós vamos pela eternidade celebrar esse Deus que nos criou, esse Deus que nos sustenta, que deu a vida para nos salvar e que garante que nós vamos viver com Ele eternamente. Que privilégio! E se você olhar a vida de adoração e a vida de louvor, essa foi a experiência de Adão e Eva. Eu fico imaginando que coisa gloriosa, todo dia Deus vinha. Eles guardavam o sábado ali, mas depois disso você encontra Abraão vivendo para adorar e louvar a Deus. Por onde ele ia, ele criava altares. E aí ele adorava, reconhecia a soberania de Deus. Lembra de Jacó? Mesma coisa. Ele queria viver para adorar. E José, foi isso que deu força para ele ser o que foi, distante da família. Lembra de Moisés? Moisés, ele recebeu o chamado de Deus para libertar o povo. E em nome de Deus ele foi até Faraó e disse assim: Deixa o povo ir. Que pedido mais louco esse, meu pai. Deixa o povo. Mas vai fazer o quê, esse povo todo? Esse povo vai para adorar a Deus no deserto. Você pode imaginar o impacto econômico que foi para o Egito perder todos aqueles escravos, milhões de escravos, que trabalhavam sem receber salário? Faraó disse: de maneira nenhuma, você enlouqueceu. Eles são a base daquilo que a gente faz aqui no Egito. Mas o chamado de Deus se consolidou e o povo saiu, o mar se abriu, o pão do céu caiu, a água caiu da rocha e eles aprenderam a louvar e adorar a Deus no deserto. Deus colocou um santuário e nesse santuário ele vinha estar com eles. Por quê? Porque a vida de adoração e louvor é uma experiência que a gente não pode perder. Essa deve ser a base da vida nos nossos lares, nas escolas, nas instituições, no trabalho, na comunidade. Tem mais gente. Você lembra de Davi? Eu tenho na minha Bíblia marcadinha
toda a parte que diz respeito a Davi. E um amigo uma vez deu uma olhada na minha Bíblia e disse assim: Olha, quando eu chegar no céu, eu tenho certeza que se eu quiser achar você, eu vou procurar Davi. Eu realmente tenho muita coisa para falar com ele, tenho muitas perguntas para saber. Ele foi músico e, além disso, ele entendeu que Deus achou de fazer dele um rei. Para quê? Para levar a nação inteira a louvar e adorar a Deus. Que maravilha! Lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Ah, quando Nabucodonosor enlouqueceu fazendo aquela estátua enorme, diz assim, é para todo mundo adorar. Quando a música tocar, você se curva, você adora essa imagem. Essa imagem sou eu, mas aí está a minha representação. Era uma imagem grandiosa, toda de ouro, lá no campo de Dura. E quando a música tocou, todos os líderes se curvaram diante da imagem. Não porque eles respeitassem, não porque eles acolhessem Nabucodonosor, mas ele estava com medo de morrer. Agora imagina comigo a cena, todo mundo ajoelhado adorando aquela imagem e três atrevidos, loucos, em pé. Quando eles perceberam aquilo, eles disseram, não, para com isso. Pega aqueles desrespeitadores da minha ordem e traz para cá. Quando ele olhou, ele viu que era Sadraque, Mesaque e Abdenego, gente da confiança dele, gente que ele amava, que ele respeitava. Ele diz assim, ó, é o seguinte, eu vou dar mais uma oportunidade para você e tal. Os rapazes olharam para o rei do mundo, né, naquela ocasião. Disse, "Ah, se o assunto é adoração, nós não precisamos de outra oportunidade. Não precisamos de outra oportunidade." O rei ficou louco. Eles caíram no fogo e o que aconteceu? Jesus veio andar com eles no meio do fogo. Eu não sei se nesse momento, você que acordou tão cedo para estar aqui na sala 57, se você está andando no meio do fogo. Se existe alguma tribulação, alguma perseguição, alguma injustiça que está fazendo você andar no meio do fogo. Eu quero, em nome de Deus, garantir para você que Jesus está aí do seu lado, andando no meio da sua fornalha. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus tem um plano para você, não desanime. Ele vem para andar com você no fogo, porque ele fez isso com Sadraque, Mesaque e Abdenego. E isso foi o grande testemunho para o mundo de que o soberano do universo é o Deus a quem nós servimos. Olha que maravilha! Você lembra da samaritana? Em João 4, de 19 a 25, fala que ela estava confusa quando encontrou aquele estranho na beira do poço. Ela disse assim: escuta, é para adorar onde? É aqui? Outro pessoal disse que tem que ser em Jerusalém. Jesus estava na frente dela. E, eu fico imaginando a situação. Ela tentando descobrir o lugar e a pessoa para adorar, e o motivo da adoração estava na frente dela. Jesus esclareceu essa dúvida para aquela mulher confusa, que não sabia direito o que fazer. Meus queridos amigos, nós temos o privilégio de viver para louvar e adorar a Deus. Aqui na Terra tem muito respeito por adoradores. A gente acabou de sair das Olimpíadas e existe aí um respeito por esses atletas que conquistaram medalhas de ouro. O país inteiro festeja essa garota que conseguiu o prodígio de uma medalha de ouro. E junta com a simpatia dela, com o carisma pessoal, todo mundo admira e considera. E outros também que ganharam medalhas, e mesmo outros que ganharam medalhas de prata, medalhas de bronze. Mas se fala muito hoje sobre o criador do, do iPhone, do iPad, sabe, Steve Jobs. Morreu já, mas existe uma adoração para ele. Mesmo Thomas Edison, o criador da, de mais de 1000 invenções.
Existem poetas que são adorados ao longo dos séculos, músicos, pintores, escultores, fotógrafos, pessoas famosas. O mundo aplaude, o mundo reconhece essas pessoas criativas. Nós, como cristãos, precisamos aplaudir, acolher, abraçar a obra criativa daquele que nos criou. É indispensável nós termos esse tipo de vida. Nós não podemos nos desviar do foco, do alvo. Por quê? Porque Deus nos criou para nós sermos uma representação dele aqui na Terra. E eu fico impressionado que ele não criou a gente de qualquer jeito. Ele criou a gente à imagem e à semelhança dele. O que é isso? A imagem é assim: se eu tenho nariz, Deus também tem. Se eu tenho olhos, Deus também tem. Se eu tenho boca, Deus também tem. Se eu tenho mãos, pés, braços, então a nossa imagem externa, ela é semelhante a Deus. Não estou dizendo que é igual a Deus, mas tem um outro aspecto que eu acho mais profundo. Diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança. Semelhança é o que é Deus por dentro. Então, toda vez que você tem bondade, misericórdia, mansidão, paz, alegria, longanimidade, benignidade, toda vez que essas coisas saem do seu coração, não é porque você é bom, é porque o Espírito está se movendo na sua vida, está transformando você, está revelando a semelhança de Deus em você. Isso é muito maravilhoso. Se existe um mérito na vida, é a gente viver para louvar e para adorar a Deus. Eu falei para vocês que pensei muito, muito, que mensagem compartilhar com vocês. Porque eu sei que para muita gente é um sacrifício ter que acordar tão cedo e vir aqui, tá frio e todas essas coisas. Mas depois de pensar muito sobre o que compartilhar, eu pensei de compartilhar essa mensagem e eu imagino que alguns de vocês já devem ter ouvido essa mensagem ou já deve ter é, visto trechos dessa mensagem. Por quê? Eu vou tentar compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Não, não deu certo aqui. Espera só um pouquinho. Deixa eu achar aqui, só um minuto. Muita calma nessa hora. Tá aqui. Vamos ver. Pronto. No dia 7 de junho, eu compartilhei no Instagram essa mensagem que eu acabei de dar para vocês, tá? 7 de junho. E foi a ocasião, 7 de junho, que acabou de sair no meu canal do YouTube o sermão de onde foi tirado esse corte que gerou tantos comentários. Então, se você olhar aqui, ganhou 14 mil likes, teve 227 comentários, só que um fenômeno interessante. Essa mensagem, ela foi mandada para 3.276 pessoas. Agora, gente, eu não sou uma pessoa muito conhecida nas redes sociais. Está começando a melhorar um pouquinho agora, porque eu estou me dedicando mais assiduamente a postar coisas no Instagram, no Facebook e no YouTube. E nessa ocasião, eu tinha aproximadamente 26 mil seguidores no Instagram. E não tinha canal no YouTube. Mas olha, depois que essa mensagem foi no dia 7 de junho, olha o resultado que o Espírito Santo deu. 154 mil pessoas assistiram, 14 mil gostaram, 227 comentaram e você já viu esses dados aqui. Só que 114 mil foram alcançadas e houve a interação de 18 mil pessoas e isso gerou
382 horas e 16 minutos e 58 segundos, com a média de 10 segundos com gente assistindo. Só que com uma mensagem diz assim: o sábado foi criado por Deus. Isso mostra que algumas milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas, ouviram a mensagem sobre o sábado. E quem foi esse público? Naquela ocasião, 87% dessas pessoas não me seguiam. Só 13%. Eu peguei esses dados hoje. 87% não me seguiam. Foi um milagre isso aí. Só que mais interessante do que isso é que, uns tempos antes, no dia 5 de abril, eu postei no Instagram a mesma mensagem. E de 5 de abril a 7 de junho, ela já tinha gerado 16 mil likes, 318 comentários e mais 3.440 pessoas já tinham mandado. O que isso quer dizer? Quer dizer que 91%, quando eu falei essa mensagem pela primeira vez, 91% não era meu seguidor. Não sabia nem que eu existia. Só 8, quase 9% eram meus seguidores. E já naquela ocasião tinha gerado 473 horas. Isso para mim é uma coisa que não dá para entender. Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Depois do dia 5 de abril, quando essa mensagem foi postada, eu postei uma outra que dizia a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês agora. Vivemos para louvar e adorar a Deus. Essa mensagem gerou 36 mil likes, 640 comentários e 4.677 pessoas mandaram para os outros. E nessa mensagem eu falava claramente que nós somos adventistas do sétimo dia. E olha o resultado. Quase 96% não eram seguidores. Eu fico assustado. O que aconteceu aqui? Eu fiz uma soma entre esses três posts. Um que saiu no dia 5 de abril, outro que saiu no dia 8 de abril, e mais a repetição do primeiro, no dia 7 de junho, isso gerou 8 mil vezes que isso foi tocado, isso foi visto. 858, mais de 858 mil vezes. O que eu estou querendo dizer para vocês, mostrando tudo isso? Eu não tenho dúvida de que no final dos tempos, Deus vai usar a internet e as redes sociais para proclamar as três mensagens angélicas a toda nação, tribo, língua e povo. A Sala 57 é um exemplo vivo de como o uso da internet e das redes sociais pode ser um fator de integração, de unidade, de apoio, de oração. Gente, essa iniciativa de todo dia nos reunirmos aqui, juntos, de lugares diferentes. Eu sei de gente que está na Europa, eu sei de gente que participa da Sala 57, que está no Oriente, que está nos Estados Unidos, está na África. Nós precisamos utilizar esse recurso cada vez mais. Sabe por quê? Porque eu estou usando e Deus está dando os resultados. Então, meus queridos amigos, eu desafio vocês a se inscrever nos canais, a criar listas de transmissão para o envio de link. Sabe? Compartilha. O crescimento do compartilhamento é geométrico. E tem mais uma coisa. Na internet e nas redes sociais tem um tal de um algoritmo que quando percebe que está tendo integração, interação, aí ele entra, a máquina entra para ajudar a divulgar. Como é que essa mensagem sobre o sábado que entrou pelo Instagram, ela conseguiu alcançar
quase 860 mil pessoas. O poder do Espírito Santo trabalhando no algoritmo, motivando, usando rede social, a tecnologia, para fazer a mensagem ir longe, para fazer a mensagem chegar. Depois disso, essa mensagem que eu acabei de pregar aqui, ela entrou no meu canal. E no momento que entrou, houve um impulsionamento, ainda pequenininho, mas houve um impulsionamento. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não é porque tem nada especial na mensagem, mas é porque nós vivemos para louvar e para adorar a Deus. Quando a gente se dispõe a estar no Espírito Santo, pedir a sua orientação, a sua guia, Deus vem, toma o nosso desejo e faz a sua luz brilhar na nossa vida. E isso faz toda a diferença, meus queridos amigos. Isso faz toda a diferença. Eu sei que tem muitos pastores aí que estão assistindo e que participam regularmente da Sala 57. Eu queria pedir para esses pastores motivarem os membros da igreja a entrarem e experimentarem esse ambiente. Tem muitos pastores que assistem pelo YouTube. Use o YouTube, use Zoom, use Instagram, use o que use a sua rede de influência pelo WhatsApp. Use X, que é o antigo Twitter. Use tudo, sabe por quê? Porque quando Babel foi criada, Deus entrou, porque todo mundo junto iria ser a rápida multiplicação do pecado. O mundo estava acabando de sair de uma destruição por causa do pecado, que estava descontrolado antes do dilúvio. Então, se eles se juntam com um coração pecaminoso, cheio de orgulho, inveja, vaidade, iria ser a destruição da raça humana. Então, para salvar a raça humana, Deus criou línguas diferentes e espalhou todo mundo para que a terra fosse habitada. Mas eu tenho estado maravilhado trabalhando no departamento de comunicação de ver como Deus está unindo a humanidade em torno da mensagem de salvação. Você sabe que o que a gente fala e faz pela internet, ele pode ser traduzido para outras línguas e chegar a pessoas que você nem imagina. Eu nunca poderia imaginar que aquela mensagem sobre o sábado, sobre Deus, sobre viver uma vida de adoração, iria chegar para tanta gente. Mas Deus, na sua misericórdia, concedeu essa graça. E eu estou colocando isso como um testemunho para inspirar você a usar os recursos que você tem. Você vai dizer, mas pastor, mas a minha rede social é pequenininha. Eu não, sabe, eu não sou um influenciador. Eu não sou uma influenciadora. Deus não quer pessoas grandes. Deus quer pessoas que estejam disponíveis para o Espírito Santo trabalhar. Você lembra a história do garotinho que tinha 5 pães e 2 peixes? Ele trouxe o que ele tinha para Deus. E o que Jesus fez? Ele multiplicou e alimentou uma multidão. Se o que você tem na rede social são 5 pães e 2 peixinhos, leva para Jesus. Dá para ele. E ele vai alimentar uma multidão sedenta de saber a vontade de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um bom dia e que vocês usem todos os recursos que vocês têm para divulgar a mensagem de salvação. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, nós te louvamos porque temos a certeza da presença do Espírito Santo entre nós. Obrigado, Deus, pelo Espírito Santo. Aquieta nosso coração. Dá-nos paz, inspira-nos, motiva-nos, coloca palavras na nossa boca para que a gente seja uma bênção, para que esse dia flua na tua presença, iluminados por ti, acompanhados pela presença do nosso querido Criador, Salvador Jesus Cristo, nós possamos ser testemunhas vivas e possamos viver para louvar e adorar a ti. Obrigado por aquilo que tu és. Obrigado por aquilo que fizeste na nossa vida. Consolida a nossa fé
e dá-nos força para vivermos sempre na tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Coisa boa, hein, meu pastor? Coisa Amém. boa, coisa boa. Bom ver o senhor aí disparando nas redes sociais e usando a mídia para a pregação do evangelho. É um milagre mesmo, né, pastor? Milagre. Não, Nós somos amadores, né, pastor? E dá certo, né? não, é um milagre da multiplicação. Eu confesso para você, quando eu comecei, antes de começar a usar as redes sociais, eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Senhor Deus, eu tenho vivido a minha vida inteira na tua presença, eu tenho escrito músicas, eu tenho pregado, eu tenho testemunhado, mas eu estou vendo diante dos meus olhos essa possibilidade na rede social. E eu quero consagrar o pouquinho que eu tenho. E Deus tomou um pouquinho e transformou nisso. E eu tenho certeza que isso é só o começo. No final do tempo, quando vier a chuva serolha, todas essas redes, a Sala 57, cada um desses WhatsApps, dessas redes, os chats que vocês têm, e Instagram, e tudo isso vai tudo explodir. E a mensagem vai cobrir a terra. E as pessoas receberão a última mensagem de advertência. E nós veremos o nosso Senhor nas nuvens dos céus. Eu vou, ao término aqui, quando encerrarmos, vou mandar um texto de Ellen White, pastor, falando sobre Deus estando por trás da criação dessas mídias de alcance de massa para a divulgação da sua mensagem. Ela tem esse Amém. texto, eu vou mandar para o senhor, é extraordinário o Amém. texto. O senhor falou aí do seu, da multiplicação das visualizações. Nós hoje estamos celebrando quase 15 milhões de visualizações, pastor. Que A coisa, né? soma total de 4 anos e pouco da sala. Temos mais de 1.000 pessoas que foram batizadas nesses 4 anos, fruto Amém. da influência desse ambiente. O último levantamento que nós fizemos, mais de 40 países retransmitem a sala, irmãos espalhados pelo mundo que acessam esse link, né? E Uhum. na soma geral das visualizações diárias, no ciclo de mais ou menos 72 horas, nós temos 32 mil acessos em cada reunião dessa. Imagina que no acumulado de pessoas que acompanham isso, nós ultrapassamos 50, 60 mil pessoas em cada reunião dessa. Amém. Os diretos, né, pastor? Porque se o senhor é incrível, pastor, a capacidade de multiplicação, porque cada um desses que viu o que o senhor disse Hum, vai contar para outros que não viram. é, Então, o senhor tem uma multiplicação lateral nisso que é extraordinária. monstruosa. Então, É. a gente perde realmente a noção do quanto isso propaga dentro da rede social extraordinária. Eu agradeço a Deus pelo ministério de vocês. Eu não tenho condição de vir aqui constantemente, mas eu acompanho. E eu tenho uma irmã em especial que está sempre aqui, Tânia Soares de Siqueira. E eu vi aqui alguns amigos, vi o pastor Jael Enéas, que estava aí participando, o pastor Abdoral, e muitas outras pessoas, e eu fico maravilhado de ver como uma coisa que surgiu tão pequena, né, Wagner? E o Espírito foi ampliando, multiplicando. Eu tenho certeza que Deus tem um plano para isso e que nós individualmente precisamos assumir o compromisso de usar isso de uma forma missionária, entendeu? Para testificar para o mundo quem nós somos, de onde nós viemos e o plano de Deus de salvação. Privilégio estar aqui. Eu que agradeço, pastor, a sua presença e o que significa para nós aqui o seu testemunho da eficiência, de como Deus tem usado essa coisa. E é tão simples, pastor. As pessoas ficam pensando o maquinário que tem aqui no meu escritório para a sala 57 sair. Pastor, é uma mesa, um front light Uhum. e o meu computador, pastor, e a internet. É isso que eu tenho aqui para. Amém. E aí, disso, pastor, ao custo de uma internet diária e à disposição de irmãos que querem que isso ocorra, que entenderam o processo, a gente tem ajudado e contribuído com tanta gente. Como a Rede Novo Tempo, as nossas rádios que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. É isso, eu fico muito feliz em poder fazer parte. Um dia eu fiz uma oração, pastor, eu disse assim, Uhum. eu não quero ser esse negócio de youtuber, porque eu não gostava da ideia de gravar um vídeo só
e não ter a interação com as pessoas, muito embora isso tenha absoluta importância, eu queria ter, além disso, uma comunicação. E eu era meio avesso a esse negócio de Zoom, pastor. Eu tinha Aham. dificuldade com esse negócio. E aí o senhor providenciou o meio e agregou pastores que vêm aqui, como o senhor disse, o senhor citou aqui o pastor Abdoral, tem o Esmeraldo, Gilberto Ludogério, Gilson Almeida, Gilson Costa, Ideraldo, Joaquim Silva, José Carlos, Luiz do Espírito Santo, Carlos Nascimento, e são muitos, pastor, que nos acompanham, que pregam aqui, moderadores, irmãos, anciãos de igreja, departamentais, presidentes de campo, o senhor da Igreja Mundial. Tem sido uma bênção participar disso, e o nosso sonho é que realmente a gente consiga ir mais, porque a gente tem um único ministério aqui, pastor, que chama Desaguar. Desaguar. Enchi aqui, eu tenho que desaguar em alguém, eu tenho que contar para alguém, eu tenho que revelar Jesus para alguém, porque senão não tem sentido ficar só recebendo, recebendo. A igreja é uma instituição missionária, né? Nós, Amém. nós, nós existimos para isso. Deixa eu aproveitar o tempo aqui, que eu sei que seu tempo é corrido, pastor. O senhor sabe que o senhor tem tudo a ver com a minha conversão, né, pastor? Se Ah, não é? sabe, está sabendo agora. Eu vim para a igreja em 89, pastor, no auge da sua trajetória com o pastor Bulhon, a irmã Sonete, Olha. naquelas grandes reuniões que vocês faziam. Eu fiz parte de uma aqui em Brasília, e aí o senhor entrava para fazer aquele louvor, pastor. Que coisa extraordinária aquele negócio. Deus é Imagina, bom, né? imagina um menino de 18 anos chegando na igreja e tomando o impacto daquele, né? Aí É, viu o pastor Bulhon fazer a gente derreter na cadeira, né? é. Usado pelo Espírito Santo. Ele chamava a Sonete para cantar, meu amigo. Foi ali que eu me entreguei a Jesus, pastor. Amém. Louvado seja Deus. Não fazia ideia. Que bênção, né? Olha, Acho que o céu vai ser uma caixinha de surpresa. pastor, a primeira vez que eu preguei, eu vou compartilhar com você. A primeira vez que eu preguei, eu consegui uma igreja que me desse a oportunidade, e eu cheguei com a minha Bíblia, pastor, sábado de manhã, uma igreja com 100 e poucos membros, abri a Bíblia e disse: a mensagem de Deus para a igreja esta manhã é, abri a Bíblia e fui lendo, Aham. copiando ninguém mais, ninguém menos que o pastor Bulhon, minha cabecinha, que eu achava extraordinário, né, pastor? Ele chega, a mensagem para esta noite é. É, Ah, meu Deus, eu falei, que coisa, né? E foi é. assim, pastor, que eu conheci o Evangelho, e o senhor, graças a Deus, com a sua esposa, o pastor Bulhon, teve influência significativa, mas muito significativa na minha conversão. Amém. Falando em trajetória, pastor, o senhor é adventista há quanto tempo? A sua família? Fala um pouco do senhor para a gente conhecer melhor o pastor Williams Costa Júnior. Eu sou adventista de nascença, né? Eu nasci num lar adventista, tive esse privilégio. E a minha mãe é a Dona Áurea, que agora descansa, espera nos encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus. O meu papai também já descansou, e o nome dele é Williams Soares Costa. E eu nasci num lar adventista, tive esse privilégio, né? E cresci nos caminhos do Senhor. Com 3 meses eu tive uma doença que fiquei desenganado, e o médico falou para os meus pais: leva o menino para casa para ele morrer em paz. Aqui eu não tenho o que fazer e é melhor ele ir para lá para não pegar uma infecção hospitalar. Meus pais, muito pobres, me levaram para casa em desespero. Primeiro filho, colocaram na cama, oraram a Deus, disse: se esse menino ficar curado, ele vai ser um ministro. E eu cresci sabendo que eu ia ser um pastor. Essa foi minha cabeça, minha formação, e muita Bíblia, muito culto, muita coisa. E Deus foi misericordioso e guiou minha vida de diversas maneiras. E eu agradeço pelo privilégio de ter vivido 52 anos servindo essa obra e atendendo na proclamação e na divulgação da mensagem de esperança a todo mundo. Que coisa, não, pastor? Então o senhor é um sobrevivente e Deus, e Deus o separou para o ministério. O senhor é casado, tem quantos filhos, pastor? Fala aí para o pessoal que não o conhece. Eu sou casado com a irmã Sonete, né? Bem mais conhecida do que eu. É o que eu digo. Eu sou filho da Dona Áurea. Quando eu era pequeno, eu era filho da Dona Áurea, né? Depois, quando eu me casei, eu virei marido da Sonete.
E atualmente eu sou o pai da Laura Morena. Então, Cadê a é, identidade dos outros, né, eu pastor? tenho 3 irmãs, minha filha mais velha é escritora, tem 6 livros publicados. Então, a minha vida é em torno de respeito, consideração e admiração pelo Ministério da Mulher. A mulherada aí comanda, né, pastor? É claro. Pastor, quando o senhor conheceu a irmã Sonete, como é que foi esse negócio do namoro? Foi o senhor que chegou? O senhor deu aquela encostada, aquela cantada? Como é que foi que vocês começaram a namorar, pastor? Eu tinha acabado de levar um fora de uma menina que eu estava pensando em, estava chavecando para ver se ia dar certo o namoro e tal, e ela deu bola, tudo, mas quando chegou na hora de dizer sim pro namoro, não, eu vou pensar, vou ver, não sei o que, caiu fora. Eu fiquei muito frustrado e fiquei assim, magoado. Eu cheguei até a pensar em não me casar, olha só. Mas eu acho que um mês e pouco depois, eu era professor no IASP, começando como obreiro lá, né, professor de música. Aí eu vi uma menina muito esperta lá no refeitório, tinha acabado de chegar, olha, eu estava olhando o pessoal novo que tinha chegado no colégio, e me chamou a atenção o soneto, o jeito dela, a vivacidade dela. E daí, com muito cuidado, eu fui cultivando e chegando perto, e ela muito desconfiada, né? O que que ele está querendo com tudo isso? Porque eu já era uma pessoa conhecida, tinha muita menina que queria namorar comigo, e tava, ela quer, não quero ser mais uma, aquelas besteiras, né? Até que finalmente deu certo da gente namorar, e graças a Deus, ano que vem a gente está celebrando 50 anos Olha só, cara, 50 anos, de pastor, que casamento, bênção. bodas de ouro. É raro hoje, né, pastor? Esse grupo dos 50 anos, de 40, eles vão diminuir muito mais. A geração agora está destituindo o casamento, né, infelizmente. Então, o senhor é um modelo a ser copiado, né, pastor? Um É o lugar onde a gente quer chegar. É o remanescente, né? Então, Deus nos deu 3 filhos. Tem a Carolina, que é professora, palestrante, escritora. Tem Tuil, que é produtor de filmes e vídeos. Eu não sei quantos aqui de vocês assistiram já o filme do Adoradores 5. É uma produção do meu filho. Eu agradeço a Deus pelo Espírito Santo ter usado ele e a equipe para colocar de uma forma tão clara e didática o que, que é uma vida de adoração, né? Que é tão importante. E tem a Laura Morena, que eu acho que alguns de vocês já ouviram falar. Musicalmente, fundiu a mãe e o pai, né, pastor? E deu essa Pois voz é. extraordinária que a sua filha tem, que é uma bênção ouvi-la cantar. Meu pastor, falando de música, o senhor é compositor de muitos hinos do nosso inário. Se eu pego, vai ser difícil, mas qual é a música que o senhor mais gosta que o senhor compôs? Olha, eu não tenho, porque música é que nem filho, né? A gente, depois que nasce, ele é o retrato de um momento, de uma experiência, de uma dádiva de Deus. Mas eu percebo que há músicas que as pessoas mais gostam. E entre essas músicas que as pessoas mais gostam, eu tenho algumas ao longo dos anos. Por exemplo, uma é a música Mãos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas. Então, essa é uma. Outra música, a música Pedras. Nós éramos pedras de rua, chutadas. Outra música é Jesus, tu és a minha vida. Ah, essa aí, meu amigo. Nas aberturas desses momentos que o senhor viu com o pastor Bulhon, essa música Aham. aí, pastor, meu amigo. Pois é, Jesus, tu és a minha vida. Tem uma outra que foi muito cantada também, é aquela Conhecer Jesus é tudo que preciso conhecer. E tem uma outra mais alegre sobre a voz de Jesus, assim, grande alegria inundou meu coração. Olha que linda essa aí. Cristo logo vai voltar. E tem várias outras. Entre músicas, arranjos, composições, Deus já me deu mais de 1.000. É muita coisa, sabe? São quase 60 anos mexendo com o Ministério de Música. Pastor, como é que é essa questão da música? Vem a letra primeiro ou vem a melodia primeiro? Vocês começam a cantarolar um negócio, depois coloca a letra nisso que vocês cantarolaram. Como é que é esse negócio da produção de uma música? Varia e não tem regra. Não tem tempo, não tem hora.
a inspiração é uma dádiva de Deus, é um presente. É, de repente vem a ideia e você trabalha, burila, refina. Quase nunca ela vem pronta, né? Você tem que depois ajeitar a rima, ajeitar a melodia, mexe na. Em geral, o que vem primeiro para mim é a letra, em geral. Mas várias vezes veio a música e depois colocou a letra. Outras vezes só vem a música, então vira uma música instrumental. Mas de onde vem tudo isso? Vem de leitura da Bíblia. Então a palavra de Deus para mim é uma tremenda fonte de inspiração para as músicas. A música Pedras, eu fiquei 3 meses tentando concluí-la, fazer, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Até que naquela época eu peguei a concordância bíblica e li todas as passagens que tem na Bíblia sobre pedras. E eu descobri que tudo de pedra na Bíblia gira em torno da pedra angular. E a pedra angular, que é Jesus, é a base, é o fundamento da igreja, da vida, do templo do Espírito Santo, de tudo. Então, a Bíblia, para mim, é uma tremenda fonte de inspiração. O espírito de profecia é uma tremenda fonte de inspiração. O contato com as pessoas, ouvir histórias, testemunhos, inspira a você fazer música. A observância da vida cristã. Então, são vários elementos que terminam criando um ambiente para ideias de música. E eu louvo a Deus porque, na verdade, eu não sou um autor. Eu sou uma ferramenta, um instrumento que o Espírito Santo inspira e daí o trabalho pronto ele vem e chega no coração das pessoas. Mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o corpo capacitado com vários dons, com o mesmo propósito, né, pastor? Exatamente. O senhor dá esse colorido para a igreja, né? Eu mesmo sempre quis cantar, pastor, eu sempre quis só, Hum. nunca mais do que isso. Eu sempre quis tocar um instrumento e nunca passou disso, mas ele me capacitou com outras coisas, né? Amém. E o senhor vai unindo esse corpo com capacitações diferentes, fazendo com que ele seja uma fonte de vida, gerando vida, e o Espírito distribuindo essas capacitações dentro desse corpo, que é o corpo de Cristo, descrito em Coríntios capítulo 12. Amém. Pastor, o senhor falou que já é o sobrevivente, e eu gostaria que o senhor contasse para a gente, nessa trajetória do seu ministério, hoje o senhor se encontra em qual função, trabalhando onde? Fala para a gente um pouco sobre essa questão funcional do seu ministério, pastor. Eu atualmente trabalho para a Associação Geral, cuja sede é aqui nos Estados Unidos, e meu trabalho é treinar e inspirar líderes nas diversas regiões do mundo na área de comunicação. E o que é o trabalho da comunicação? A comunicação da igreja, ela é responsável por gerar as notícias, as histórias. Eu não sei quantos de vocês que estão assistindo já ouviram a ANN, esse programa semanal de histórias e testemunhos, vai na Rede Novo Tempo, aos sábados às 6:30 da tarde. Então, a geração de notícias é um trabalho. A ANN, nesse momento, ela está em português, espanhol, francês e inglês. Mas a meta é nós termos em alemão, russo e hindi, adicionar mais essas línguas. Por quê? Porque essas são línguas que cobrem vários países e cobrem várias regiões do mundo, várias divisões e uniões do mundo. Então a intenção é que as histórias, os testemunhos, os planos da Igreja Mundial, eles sejam compartilhados através da NN. Então, uma coisa é notícia. Outra coisa que a gente cuida é das redes sociais da igreja. Então, o departamento de comunicação é que supervisiona o Instagram, o Facebook, o X, o YouTube, o TikTok da Igreja Mundial. E ele também está em várias línguas, são várias redes sociais. Aí nós cuidamos também da marca da igreja, o logo da igreja, a imagem externa da igreja. Nós somos no departamento de comunicação os porta-vozes da igreja. Quando acontece alguma coisa, quem fala para o mundo, a janela para o mundo, é o departamento de comunicação. E a gente dá assistência para o presidente, a gente faz gravações de vídeo,
Então, tem várias coisas ligadas a essa ação de compartilhar, de comunicar. Esse é o trabalho na área de comunicação. Para que quem aqui de repente não é adventista, ou mesmo adventista que não conheça bem a estrutura, o pastor Williams trabalha no escritório mundial da igreja. De lá é feita a gestão de toda a igreja em todos os países do mundo. Então, ele é dos braços que fazem isso, o que trata sobre a comunicação da igreja em todo o mundo. Então, imagina o tamanho desse trabalho e das responsabilidades implícitas numa função como essa. Dentro dessa trajetória, pastor, o senhor gostaria de compartilhar conosco um momento marcante que o senhor viu, literalmente, dentre tantas vezes, a mão de Deus agir assim? Isso me impressionou como Deus. O senhor relatou uma agora, né? Da É, multiplicação de um vídeo, mas uma outra história que pudéssemos compartilhar. é, naturalmente que tem vários testemunhos, mas uma das coisas que me impressionou muito, muito mesmo, foi como, durante o período do Covid, cresceu e as pessoas reconheceram a importância das redes sociais para a terminação da obra. Porque todo mundo ficou preso, todo mundo ficou isolado, e a única maneira que tinha da gente se conectar era através de rede social, de internet, de site. E durante esse período, os índices de compartilhamento, de interação, eles foram absurdos. O filme Como Tudo Começou da Igreja, que é um filme longo, 3 horas, aquele filme ele ganhou em 4 línguas mais de 24 milhões de visualizações. E durante vários anos, ele estava aí, o quê? 2 mil, 3 mil, 4 mil. Então, saltar de 2 mil, 3 mil, 4 mil para 24 milhões, para mim, é obra do Espírito. Agora, recentemente, eu fui muito impactado, Wagner, com a viagem que eu fiz para Papua Nova Guiné. Esse é um país que fica acima da Austrália. E lá nesse ano, eu assisti, um sábado, o batismo de 3 mil pessoas. Muita gente olha assim, não, mas isso aí é para estatística, isso é banho, isso não é batismo. Onde é que vai pôr esse povo, como é que vai ser e tal. Só que, no caso de Papua Nova Guiné, eles eram uma igreja de 400 mil pessoas. E o Espírito Santo se manifestou lá 5 anos atrás, com os líderes motivando os membros a compartilhar. Isso que eu estou pedindo para vocês fazerem aqui nas redes sociais, Sala 57, os canais de vocês, meu canal. Pega tudo isso aí e compartilha. Compartilha, compartilha, segue. Eles começaram a fazer trabalho pessoal com vizinhos, com parentes, os membros. E o envolvimento, a porcentagem do envolvimento lá foi muito alta ao longo de 5 anos. E isso criou um vínculo entre os interessados que estavam estudando a Bíblia e o batismo. Então, nesse ano, é, eles passaram a marca, nesse ano, como resultado desse trabalho de 5 anos, eles passaram a marca de 300 mil batismos. Isso nunca teve na história. E, para mim, isso já é o início da chuva serôdia. Uma igreja de 400 mil membros batizar, ser usada por Deus para batizar mais de 300 mil pessoas, e olha, pessoal sólido, comprometido, eu testemunhei isso. Então, eu não tenho dúvida que Jesus está voltando e que o Espírito já está se movendo poderosamente. Eu creio, pastor, das maneiras, das formas visíveis, como Sala 57, Rede Novo Tempo, tantas pessoas que são visuais hoje, nessa estrutura online que disparou na pandemia. Aquela vigília que o senhor e o pastor Ted Wilson participaram, ela ultrapassa 100 mil visualizações na internet. Para um culto como aquele, longo, e é fantástico, pastor, é fantástico. E isso, esse impulsionamento, nós descobrimos a utilidade disso na pandemia. Eu não tenho dúvida, pastor, o Senhor Deus está movendo. Lá fora, da igreja, todos os sinais que antecedem a vinda de Cristo estão latentes e cada vez mais intensos, como prometeu a própria Bíblia. Amém. Se lá fora está assim, aqui dentro tem que acontecer aquilo que está previsto também.
Uhum. Nós aguardamos, ansiamos, clamamos pela chuva serôdia, Amém. e vai dar fim a esse jogo e vamos nos encontrar com o nosso Senhor, né, pastor? Amém. O senhor é um homem da igreja mundial. Às vezes a gente fica aqui, pastor, lidando com a igreja local, um distrito, e são tantas as demandas hoje para conseguir liderar no mundo de uma sociedade líquida, onde não há referência, não há autoridade mais. Como tem se tornado um desafio ser pastor e conduzir uma ovelha, especialmente uma igreja que prega as três mensagens angélicas, que tem um evangelho eterno, distinto, bíblico. Se torna ainda maior o nosso desafio na pregação do evangelho. O senhor que tem essa visão de cima para baixo, pastor, que compreende a igreja mundialmente falando, é um privilégio ter essa oportunidade agora de ouvir o senhor. Na sua opinião, qual é o maior desafio nosso, pastor, como igreja no mundo, em relação à pregação do evangelho? Motivar as pessoas a se envolverem, porque a mensagem do evangelho não será concluída com estratégias criativas ou decisões administrativas ou orçamentos financeiros grandes. Ela vai ser terminada quando cada um de nós estiver cheio do Espírito. Aí você diz assim, "Uau, se cada um de nós estiver cheio do Espírito, para que serve a igreja? Para que a estrutura? A estrutura existe a serviço da missão. E qual é o papel da Igreja Mundial? É coordenar e planejar o trabalho para lugares que as igrejas locais não têm acesso. Existem nações, culturas que são inacessíveis por questões políticas, por proibição, por perseguição, por falta de liberdade religiosa. Então, várias vezes aqui na Associação Geral, a gente gasta horas em planejamento, pedindo a Deus inspiração de como entrar em algumas regiões do mundo que ainda hoje estão fechadas e aonde vivem bilhões de pessoas. Esse é o nosso maior desafio. Outro grande desafio que a gente enfrenta é a migração das pessoas para as grandes cidades. As cidades, as grandes cidades do mundo estão ficando maiores, porque a população está indo em busca de trabalho, oportunidades e tudo. Só que quando eles chegam nas cidades, fica mais difícil de alcançar essas pessoas. Você não tem condição de fazer como antigamente, esses evangelismos públicos em cidades. Fica difícil. E como é que é o processo de pregação do evangelho nas grandes cidades? Através de redes sociais, através do contato pessoal, para que as pessoas sejam alcançadas. Então, eu poderia listar vários desafios, mas esses são os dois maiores. Eu tenho fé que quando cada um de nós assumir o nosso papel missionário e pedirmos a unção do Espírito para no nosso centro de influência nós sermos as testemunhas verdadeiras de Deus, vai acontecer um milagre de multiplicação geométrica, uma explosão. E é por esse dia que a gente está sonhando. Eu creio muito nisso, pastor. Eu estava aqui numa reunião, e nossa reunião tem uma sequência. E logo depois da mensagem, eu fui movido pelo Espírito a abandonar a sequência e fazer apelo, pastor. Eu fiz um Uhum. apelo para que as pessoas que já estavam conosco aqui, adorando, que são membros de uma outra igreja, ou não professavam fé ainda, que aceitassem Jesus Cristo como Salvador e decidissem pelo seu batismo, a partir da experiência que estava acontecendo aqui. Assim, pastor, assim, ao vivo, eu fui fazendo o apelo, daqui a pouco abriu a janelinha de uma portuguesa, Uhum. assistindo a reunião em Portugal, assentadinha na casa dela, diante do computador, e aí nós conversamos, abri o áudio dela, ela contou para nós a trajetória rapidamente, e que naquele momento, naquele apelo, ela havia aceitado Jesus e Amém. desejou ser batizada e se tornar membro da Igreja Adventista. Amém. É um dos, não é só, né, pastor, mas um dos caminhos pelos quais nós vamos conseguir vencer o desafio das grandes cidades. É tão interessante isso, numa forma muito menor do que a sua e dos pastores que trabalham na instância maior da igreja, na influência que vocês têm sobre a igreja no todo,
Nós, ano passado, estivemos na Itália e batizamos 5 pessoas, Amém. Olha só. frutos da sala. E esse ano na Suíça, pastor, em julho, nós fomos lá e batizamos 3 amigos na Suíça. Amém. Tudo fruto Louvado. desse link que viaja, pastor, e vai alcançando pessoas, né? Exato. Não, é uma bênção, Extraordinário. é impressionante, porque eu volto àquele exemplo que para mim é clássico. O garotinho, ele tinha um lanche de 5 pães e 2 peixinhos, que a mamãe, com todo carinho, tinha preparado para. Vai ouvir Jesus, vai ouvir a palavra de Deus. Esse homem está falando uma coisa boa, vai lá, meu filho, vai lá. Mas leva esse lanchinho aqui. Lá não tem restaurante, você não tem dinheiro, leva o lanchinho que a mamãe preparou. Aí, na hora dele comer, o menino generosamente compartilha o pouco que ele tinha com Jesus. E, e- E aí, inocência, meu né, amigo, pastor? aí ninguém segurou, sabe? Aí A inocência, explodiu. imagina a inocência do menino, né, pastor? Ó, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. 10 Jesus mil pegou pessoas. aquilo. É por isso que eu digo: se você na sua rede social, você pega o link da Sala 57 ou outros links e tal, e compartilha com seus amigos, e dá a sua palavra, dá o seu apoio, cria esse envolvimento, você não tem ideia aonde isso vai chegar. Eu volto a compartilhar com vocês a minha, meu, a minha surpresa de ver quanta gente que não me seguia que recebeu a mensagem do sábado. Olha só, aonde isso foi, em várias partes do mundo. Por quê? Porque o Espírito está querendo fazer uma obra. E ele está querendo fazer essa obra através de você. É uma pena que seu tempo é pouco, tem que terminar. Eu quero agradecer, pastor, pela sua presença hoje. Amanhã você estará de volta com mais uma mensagem bíblica para nós. Manda um abraço para o pastor Ted Wilson. Pode Diga a ele deixar. que nós, aqui do Brasil, estamos orando pelo ministério de vocês, para que Aham. Deus ilumine a mente dos nossos líderes e as sugestões, orientações, treinamentos e estratégias que forem resolvidas cheguem até nós aqui com eficácia, com eficiência, para a gente continuar alargando as fronteiras do reino de Deus. Viu, pastor? Muito obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado. Eu tenho 4 coisinhas para dizer para o senhor. É o nosso batismo aqui na sala, pastor. Eu amo o senhor, eu preciso do senhor para ser feliz. Amém. O senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque o senhor existe, viu, mano? Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Até amanhã, nesse mesmo horário, meu pastor. Tá bom. Felicidade para vocês, que vocês tenham um dia abençoado. Forte abraço. Até logo. Olha aí que coisa boa, né, irmãos? Oportunidades singulares em nossa caminhada aqui na sala 57, recebendo irmãos, amigos, líderes da igreja de todos os lugares e com as funções mais variadas possíveis, né? Isso nos deixa muito, mas muito felizes mesmo. Tire um print, tire uma fotozinha desta imagem aqui. Nós estamos com 149 mil e quase 500 pessoas no canal do YouTube. Nós queremos chegar rápido aos 150 mil. Nosso objetivo, irmã Geralda, são 200 mil pessoas inscritas em nosso canal, pastor. 200 mil pessoas. Por que isso? Porque quanto mais pessoas inscritas no canal, mais o robô do YouTube diz: esse canal é relevante, eu vou jogar ele para frente. Esse canal é relevante, eu vou jogar ele para frente. Quanto mais pessoas inscritas no canal, nós somos agora 13 mil só no Instagram. Eu quero que você, que está inscrito no canal do YouTube, se inscreva também no canal oficial da sala do Instagram, porque nós vamos, como pastor Williams, começar a publicar vídeos muito importantes, curtos, breves, para que você viu o poder do compartilhamento? Você viu o poder do compartilhamento? Por que que a postagem do pastor Williams explodiu? Porque 3 mil, quase 4 mil pessoas pegaram aquele link e jogaram em suas redes sociais. E outras pessoas foram achar interessantes e começaram a jogar nas suas redes sociais. É assim que acontece. Você precisa pegar nossas reuniões e jogar nas redes sociais, para ela viralizar.
Às vezes eu sinto que nós somos tímidos nisso. Às vezes eu sinto que nós somos tímidos nisso. Eu peço para você fazer isso e você ouve e não executa. Você vê que quando executa, ó, quase 1 milhão de pessoas ouviu o vídeo, né, viu o conteúdo do pastor Williams. Por quê? Porque pessoas se interessaram em multiplicar. E nós temos aí várias maneiras de multiplicar os links da sala, tá bom? Então, migre, vá para o nosso Instagram e lá nós vamos começar uma dinâmica importante. Eu vou convidar os pastores daqui da sala, ó, pastor Doral, Flávio Borges, Gilberto Ludogério, Gilson Almeida, Deraldo, Joaquim, José, Cá, os pastores que nos ajudam sempre a gravar mensagens curtas, objetivas, para você pegar essas mensagens e divulgar a Sala 57, e nós vamos começar esse movimento orgânico, quero que seja orgânico, para que a sala cresça ainda mais e cumpra seus propósitos, tá bom? Diante disso que eu estou falando para você, você tem que entender o poder dessa mãozinha aqui, ó. Nós batemos um recorde de likes na reunião, mas eu acho tão pouco. Tanta gente faz parte, vê essa reunião. E deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para você ter ideia do quanto nós podemos crescer, ó. Eu vou aqui no canal da Sala 57, estou inscrito no canal da Sala 57, irmão. Você está pensando o quê? Né? Então, eu vou aqui no YouTube da Sala, o pastor está aqui na frente, vou nos meus vídeos. Ó, nós tivemos um recorde em um vídeo que eu gravei, um vídeo curto no YouTube, de 1.000 likes. Não, esse não é o recorde. Na verdade, tem 4.700 visualizações, só 1.000 likes. Só 1.000 pessoas postaram. Eu gravei o vídeo, coloquei no YouTube, você está no canal, só 1.000 foram lá. Então, temos que ter mais que isso. O nosso recorde de likes é 3.600, 3.000, 3.700. Até agora, diante de todos os apelos que eu tenho feito, nosso recorde de pessoas que foram lá nessa mãozinha aqui, ó, nessa mãozinha, assim que a reunião termina. Não precisa nem terminar, você pode estar no YouTube, pode ir agora. É nessa mãozinha. Essa mãozinha tem um poder, irmã Geralda. Tá aí, ó, no seu canal do YouTube. Tá aí, tá na reunião ao vivo. Essa mãozinha tem um poder extraordinário. Tá certo? Então vai lá na reunião, você que está no YouTube, aqui no Zoom não tem essa mãozinha, tá? É só no YouTube. Então você vai entrar lá no YouTube e vai na mãozinha que está lá aí, ó, dá o like. Aí o robô da sala fala assim, esse negócio é bom. Aí vai fazer isso aqui aparecer lá na rede de notícias de pessoas que a gente não alcançaria só porque você foi lá e, ó, poder da mãozinha. Deu like na reunião e ajude a gente a crescer. Eu tenho muita facilidade de pedir isso para você. Muita. Sabe por que eu tenho muita facilidade, Thaís? Porque a Sala 57 não é monetizada. O que significa isso, pastor Wagner? A Sala 57 não recebe do YouTube royalties ou porcentagem. Nós não temos o contrato com o YouTube que reverte em dinheiro a quantidade de vezes que a pessoa aperta o likezinho, a quantidade de pessoas que veem essa reunião. A sala não ganha dinheiro com suas visualizações. Nós não ganhamos. Nenhum pastor que ajuda aqui ganha. Eu não ganho, nenhum moderador, nenhum intercessor, nenhum administrador. O Wellington, que faz o jejum de quarta-feira, não ganha. Ninguém ganha nada financeiramente com as visualizações da Sala 57. Nós não temos contrato com o YouTube. Por que eu não faço isso? Para eu ter liberdade de pedir para você, dê o like, compartilha, sem você achar que por trás disso pode ter alguma vantagem financeira. Eu sei que você não acha, mas eu estou esclarecendo para quem possivelmente esteja chegando inicialmente na sala e não entenda o processo. E será assim até o último dia que essa sala funcionar na internet. Para a gente ter liberdade para pedir para você avançar com o nosso conteúdo. Compartilha, irmão. Compartilha todos os vídeos que aparecerem lá. Compartilha, entra. Poder da mãozinha. A gente pode muito mais. Tá bom? Queremos chegar a 150 mil
dobrar para 200 mil e avançar pregando o evangelho do reino de Deus. Tá bom? Coisa boa, hein? Coisa muito boa, fazer uma oração. Leila, se prepara aí para nossa pipoca. Daqui a pouco eu te passo os poderes. Eu vou fazer uma oração para a gente concluir os trabalhos de hoje. Eterno Deus e bondoso Pai, nós agradecemos pelo andamento da sala de hoje, por tudo que o Senhor fez aqui, Deus, pelas bênçãos, pelo privilégio de ter o pastor Williams Costa Júnior conosco, como a gente tem o privilégio de ter outros pastores aqui, membros leigos da tua igreja. É sempre muito bom poder contar com a variedade de possibilidades que a sala tem conseguido na sua história. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, Deus, com a unção do teu Espírito, Jesus Cristo amado, e Espírito Santo, guia-nos para onde o Senhor desejar neste dia, para que cumpramos a ordem de representar Jesus na terra. Por favor, nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu vou passar os poderes para a Leila, e a Leila vai iniciar a nossa pipoca. Leila, você está aí com os poderes, parece que eu ouvi alguém dizer bom dia com alegria. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Bom dia, Bom dia, pastor Wagner, Xeriana. com alegria. Bom dia, pastor Abdoral. Bom dia. Pastor Abdoral. Com alegria. Bom dia, Verônica. Bom dia, pastor Joaquim. Com alegria. Bom dia, irmão Bom dia, amado. pastor. dia, com alegria. Bom dia, Bom dia, pastora Melmar. Bom dia, Thaís. Oi, Thaís. Bom dia, meu amor. pastor. Que bom Deus. Bom dia, Madalena. Maria Madalena. Bom dia, Maria Madalena. Bom dia, Leontino. Bom dia, Liliana. Bom dia, Edilene. Te amamos, Leontino. Bom dia, Edilene. Bom dia, Bom dia. Luciane. Solange. Solange. Deus abençoe. Beleza, bom dia. Alegria, Solange. Bom dia, Edilene. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bom dia, Laranjeira, bom Bom dia. Bom dia, Soraya. Bom dia, Verônica. Marcelo, bom dia. Bom dia, Verônica. Bom dia, Marcelo Novaes. Bom dia, bom dia. Bom dia, boa. Bom dia, Ulisses. Bom dia, querida. Bom dia. Bom dia, amada. Querida, um abraço. Bom dia, Cida. Bom dia, Maria. Maria. com alegria. Bom dia, Euzinho. Bom dia, meu amor. Se chegar ao frio, você tá Bom dia. Bom dia. Rogério. Bom dia. Sara. Bom dia, Bom dia, com alegria. Giovanni. Dia, Caleb, pregador. Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, minha irmã. Bom dia, Eusina. Bom dia.
Dei o like hoje. Vocês são lindos! Eu sou like, vai lá e dá o like. Bom dia, Maria. Tô lá no YouTube, gente, deu like, tá em casa, deu like. Dá o like. Ana Soares, já deu like, Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Lisandra. Carlos Xavier. Irmão, bom dia. Quem vai dar o like agora? Já deu. Meu amor. Agora. Bom dia, pastor Gilson, bom dia. Bom dia. Ellen, Tieta Cruz, bom dia, menino lindo. Bom dia, pastor Wagner. Bom dia, pastor.